Olá! O sexto livro de 2023, eu tô bastante atrasada porque não tenho tido tempo e nem vontade também de gravar vídeo. Mas vamos lá, eu tô tentando, vou tentar colocar em dia, tá? Bom, o sexto livro de 2023 foi Memórias de uma Geisha. Olha, eu sou apaixonada por essa história, porque eu comecei pelo filme, né? Então eu vi o filme, eu tenho ainda gravado em DVD, olha só, né? Gente, não repara meu óculos, porque eu fiz uma gambiarra, né? Caiu o parafusinho mas tá beleza. Então, Memórias de uma Geisha, eu comecei pelo filme. E aí, então, eu encontrei esse livro no sebo, na troca que eu fiz. E fazia muito tempo que eu queria ler, porque é uma história, assim, que eu fiquei apaixonada. Mas eu fiquei apaixonada pela fotografia, pelo formato cinematográfico, né? Então eu quis ler, conferir para ver se como que era. Então é um pouco diferente, né? São formatos diferentes que têm uma maneira diferente de apreciação, né? Porém, este aqui, então, é Memórias de uma Geisha, que foi para o cinema, com uma adaptação uma adaptação, né, do livro de Arthur Golden, então o autor do livro, né? E aí então eu fui fazer a leitura. Ele é um livro bem grandinho, né? Ele tem umas 457 páginas. Essa edição aqui é uma edição da Imago. E então eu fui conferir. Deu um pouquinho de trabalho, porque realmente, né, é um livro bem extenso, né? Mas assim, eu identifiquei muito, achei muito legal, o filme foi bastante fiel, assim, ao livro, exceto algumas partes, né, que eu não consegui reconhecer no filme. Inclusive, eu revi o filme, porque na verdade eu já tinha visto várias vezes. Tem alguns filmes, assim, que eu revejo várias vezes e pra mim nunca é suficiente. Então são aqueles assim que a gente tem uma paixão mesmo, né? Então aqui eu até tentei fazer uma aquarela, né? Tentei fazer um marca-página aqui de aquarela, mas não ficou muito legal. E interessante que eu coloquei a passagem assim que eu mais amo nesse livro, que eu sempre tenho comigo, que é: a dor é uma coisa esquisita. Ficamos tão desamparados diante dela. É como uma janela que simplesmente se abre conforme seu próprio capricho. O aposento fica frio e nada podemos fazer senão tremer, mas abre-se menos cada vez e menos ainda. E um dia nos espantamos porque ela se foi, certo? Então, na verdade, esse livro aqui é um livro sobre a dor, né? O Arthur Golden, ele fez me parece que realmente existiu essa geisha, né? A Sayuri. E ele fez uma pesquisa. Se eu não me engano, houve até uma treta aqui, porque ela não autorizou, né, que ele falasse sobre a vida dela. E, enfim, alguma treta assim que ocorreu aqui, tá? Mas a parte, tendo a questão crítica de que muitas pessoas colocam a questão do feminismo, né, que realmente, do machismo, aliás, né, que nós temos com relação à questão das gueixas, né, elas têm exercem todo esse fascínio, né, o fascínio das gueixas, esse mundo desconhecido, mas tem toda essa questão do machismo também, né, por conta de que não era bem uma escolha, né, então não era assim muitos mitos, né, que existem sobre as gays, por exemplo, prostitutas de luxo e tal, mas na verdade é um mundo à parte, tá? Então eu vou contar, mas na verdade na minha cabeça fica muito assim sobre mais a questão do filme, né? Porque ela e a irmã, tá? Eu não vou me lembrar o nome dela agora, o nome dela antes dela se tornar gay, que é Sayuri, né?
E ela então, e a irmã, elas são vendidas. O pai vende, porque a mãe está doente, está prestes a morrer. E aí então, no caso, o pai não tem mais condições de mantê-las. Eles moram numa região litorânea. E então o pai vende as meninas. E elas vão então para essa cidade, onde é uma cidade das geishas, né? Só que acontece que a Sayuri, ela é pequena ainda, a irmã é maior e elas são separadas. Então é uma cena assim bem muito triste mesmo da separação delas. E a Sayuri, ela vai ficar para então ela ser treinada para ser uma geisha. E aí a gente já sabe, né, tudo que ela vai enfrentar. Quando ela está lá, ela vai encontrar então uma outra geisha, e agora que eu não vou me lembrar o nome delas mais, né? A Hatsumomo, olha só, abri aqui e aí já achei. Então, nesse lugar que ela vai, tem a Hatsumomo, que ela é tipo assim, a top das geishas, né? Desse lugar, dessa Okia, que é o nome, né? Onde elas vivem, que elas são treinadas desde criança, realmente, porque elas têm que saber a cerimônia do chá, olha, é uma questão, nossa, é todo um trabalho, tem que saber dançar e etc. E então, a Sayuri, quando ela chega, ela tem algo muito especial, tá? Ela tem o olho de água, que eles falam muito sobre que o olho dela é cheio de água, então ela tem muito isso, esse elemento água nela. Ela é muito linda, né? Ela é uma criança muito linda e então ela vai sendo treinada, mas enfrentando então todo esse problema do enfrentamento que ela tem com a Hatsumomo. A Hatsumomo tem muita inveja dela, né, e tal. Mas aí, então, ela vai ser treinada por uma outra geisha, que eu vou procurar o nome dela aqui, que eu acho que é a Mamerra. A Mamerra, é isso mesmo, tá. Então, ela desperta o interesse. Um dia, a Hatsumomo fala pra ela, não, você vai lá e vai colocar fogo no kimono da Mamerra, porque elas já tinham uma intriga entre as duas, né? E ela manda a Sayuri pra ir lá, né, para ela colocar fogo e tal. Só que daí a Mamerra se interessa pela Sayuri e ela quer então pegar a Sayuri. Elas têm algo assim como uma geisha mais velha, que elas escolhem uma geisha mais nova para elas irem treinando. Então aí vira aquela luta, porque ela fica no meio, né, dessas duas que tem uma rivalidade e todo o talento, além de todo o talento que ela tem, né? E então, aí ao longo dessa história, ela vai conhecer um homem. A gente tem uma questão bem complicada, que ela ainda é uma criança, e ela conhece um homem, tá todo bem vestido, tá com uma geisha, e ele paga um sorvete para ela. E ela nunca vai esquecer esse homem. Ela, assim, o objetivo da vida dela é ela um dia encontrar esse homem. Até que ela se torna geisha, né? Realmente ela vai acabar se tornando uma geisha, mas aí a gente vai ter várias questões aqui, porque a gente tem uma questão de uma guerra aqui no meio, que aí então ela vai para ela recebe a proteção, né, de uma pessoa e ela vai, enfim, toda essa questão. Mas olha, é um livro assim, uma história que eu adoro. O livro, o filme, ele me cativou muito pela fotografia. E aí a gente tem então o livro com basicamente, né, a mesma questão visual, né, que o livro tem. E aí então foi assim uma leitura muito interessante, eu gostei muito. E uma pena não lembrar o nome dela, né? Nossa, como que é o nome dela? Aqui já aparece como Sayuri mesmo, mas ela tem um outro nome, tá? Não vou me lembrar agora. Olha, vale muito a pena, tanto o livro como o filme, mas então, colocando assim que nós temos que ter em mente toda essa crítica que existe por conta do machismo, né, questão feminista, de como era essa relação das geishas com os homens, tá? Então, tirando essa parte,
mas é uma história realmente, assim, muito, muito, muito boa, tá? Então, Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden. Até mais!